Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Fernando Cavalari, eu sou aluno do terceiro ano de Relações Internacionais e sou estagiário do Série Facamp. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que esse evento está sendo gravado e ele vai ser depois disponibilizado no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar o link lá no Linktree do nosso Instagram para vocês todos terem acesso e enviarem para os amigos que não puderam estar presentes hoje, tá bom? Mensalmente, então, o Série organiza alguma palestra, e aí a palestra que a gente decidiu organizar para vocês desse mês tem o objetivo de apresentar uma área de atuação do profissional de Relações Internacionais. Nosso convidado de hoje é o querido Heitor Darros, que ele também é nosso veterano, e ele vai compartilhar um pouco da trajetória dele no curso de RI da Facamp e também um pouco mais do seu trabalho na Lusótica. O Heitor, então, se formou em Relações Internacionais pela Facamp em 2019, ele já foi secretário-geral do FAMUN em 2019, foi estagiário do Série Facamp e ele iniciou a sua carreira na Lusótica, atuando hoje como analista de projetos. Heitor, nós agradecemos muito a sua presença aqui e a sua disponibilidade para participar do nosso evento. Eu vou passar a palavra para o Heitor, e aí a ideia, como a gente já comentou, é ser uma roda de conversa. Então aproveitem para tirar as dúvidas com o Heitor, para saber como é que é esse processo de iniciar na carreira corporativa. Acho que o segundo ano ainda tem pouca noção de como é que funciona isso, porque geralmente a gente entra mais no mundo corporativo das RI com a matéria de negócios internacionais. Mas eu acho que é uma experiência válida para todo mundo, e o pessoal do terceiro que está louco atrás de estágio também aproveitem para tirar essas dúvidas. É isso, eu vou passar a palavra agora para o Heitor. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Tá dando aí, não sou muito acostumado a falar no microfone, né? Mas muito obrigado aí pela apresentação, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como aluno da Facamp e também como isso pode me ajudar dentro do mercado de trabalho, né? Eu vim de coração aberto mesmo, sem muito planejamento, porque eu quero mais ouvir o que vocês têm de dúvida para saber como eu posso ajudar vocês. Para quem está buscando já oportunidades dentro do mercado de trabalho, mas também para aqueles que estão se preparando ainda, né, quando está no primeiro, no segundo ano aí, tudo isso daí vai contar quando vocês efetivamente estiverem buscando uma possibilidade, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o meu background, né, da onde que eu vim, depois um pouquinho o que eu fiz aqui dentro da universidade, como isso me ajudou dentro do mercado de trabalho, beleza? Daí eu abro um pouquinho para pergunta para vocês, mas fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem levantar a mão no meio do caminho para tirar uma dúvida sobre alguma coisa, já levanta a mão, a gente já resolve, vai fechando os pontos, tá bom? Bom, eu vim para Campinas para fazer a faculdade, né? Para quem não sabe, eu sou de Sorocaba, um pouquinho mais para o interior, em 2016, e eu fiz a faculdade até 2020. Tá? Eu me formei no final de 2020 porque eu segurei a monografia. Teoricamente, eu poderia ter me formado em 2019, mas estava ainda no estágio e, por obrigações legais, eu tive que segurar a monografia. Bom, aqui em Campinas eu sempre morei em Barão Geraldo, sempre morei nas repúblicas aí, e eu tive que aprender muito dentro da universidade, né? Quando eu cheguei aqui eu tive muita dificuldade, minhas primeiras provas foram tenebrosas, mas fiquem tranquilos porque você vai se acostumando no decorrer da faculdade com como que funciona, né? Você sai do colégio e você vem viver uma outra vida dentro da universidade. Então, eu tive que estudar muito para conseguir chegar e tirar as notas mínimas ali para conseguir ser aprovado nas matérias. Mas isso foi muito bom, porque me trouxe crescimento, eu tive que sair da zona do conforto, que está na moda, né, falar sobre a zona de conforto. Então, eu tive que sair dela e foi muito bom, porque eu aprendi com ela aqui dentro da universidade. Aqui dentro da universidade, durante os 4 anos, né? Eu me formei em 5, mas durante 4 anos aqui mesmo, tendo todos os dias aqui o campus, eu participei de vários projetos, desde do PAS, entrei como educador e depois participei da coordenação, até o FAMUN, como falaram, né? Terminei como secretário-geral.
mas também eu comecei muitas coisas aqui, né? Então teve vários projetos que eu entrei, mas teve vários projetos que eu também fui entusiasta e foi muito bom ter esse protagonismo de conseguir criar alguma coisa, de conseguir adaptar, ajustar da forma como a gente acredita, né? Vocês são estudantes, estão cada vez mais direcionando para áreas de estudos, então é bem legal que vocês se tornem o protagonista do que vocês querem estudar. Tá? As coisas vão mudando durante a graduação, mas é legal que vocês sempre procurem, na medida aí do possível, e iniciando coisas para vocês. E aí, um pouquinho das coisas aqui foram o grupo de estudos de sustentabilidade, ele começou com esse nome, a gente fez 6 meses, e depois a gente mudou para o Harmony with Nature, depois que a gente teve uma oportunidade de ir para a ONU por conta da universidade, né? O FAMUN me trouxe muitas coisas boas, né, dentro da universidade, porque eu conheci o Brasil inteiro, praticamente. Então, todas as capitais aí que eu conheço, foi por causa do FAMUN, foi com o FAMUN que eu tive a possibilidade de ir. Espero um dia voltar, mas você tem muito enriquecimento cultural, né, de você estar dentro de um outro ambiente e também de conhecer outras pessoas. Então, no futuro, você vai trabalhar com essas pessoas que são profissionais das relações internacionais, assim como vocês estão se formando para ser. E o FAMUN também me possibilitou a parceria com o Harmony with Nature. A gente começou como 3 estagiários para o escritório da ONU, trabalhando junto com a Maria Mercedes, que agora, recentemente, está continuando os trabalhos aí, né? Tem as pessoas aí do Harmony, desculpa, eu não lembro muito do rosto das pessoas, mas tem alguém que está... Vocês estão... Então, o Harmony, o estágio vai voltar, né, para vocês aí poderem aproveitar, e foi com essa possibilidade, trabalhando na ONU com a Maria Mercedes, que trabalha e planeja todo o reporte do secretário-geral, ela comanda mesmo todo o escritório. A gente teve a possibilidade de ir para Genebra, na sede da ONU, apresentar um pouco do que a gente estava fazendo aqui dentro da universidade, com o projeto de sustentabilidade, com o projeto do grupo do Harmony with Nature. Isso foi bem legal, porque trouxe de novo uma possibilidade de conhecer outro lugar, né? Eu nunca tinha ido lá para a Europa, pude estar lá em Genebra, dentro da sede da ONU, por conta de esforço diário e da possibilidade de arriscar, né? A gente tenta, e aí a gente vai conseguindo, e foi essa possibilidade que eu consegui também dentro do mundo daqui da Facamp. Eu queria bastante assim trazer um pouco do background das coisas que eu fui fazendo, para que vocês tentem relacionar isso de como isso pode ter me ajudado dentro do mercado de trabalho, né? Eu não nasci experiente e estou muito longe de uma experiência, mas cada dia que a gente vai passando dentro da universidade é o que vai preparando a gente para dentro do mercado de trabalho, e depois, quando você está dentro do mercado de trabalho, você tem que estar sempre em constante desenvolvimento e aprendizado. Tá? Então, dentro da universidade, como eu falei para vocês, eu cheguei aqui morando de uma outra cidade, sem conhecer nada, e consegui me estruturar, consegui melhorar desde português até meu inglês. Eu cheguei aqui achando que eu conseguia desenvolver um bom inglês, mas o FAMUN foi fundamental para que eu conseguisse argumentar, que eu conseguisse realmente ligar as ideias em inglês. Então, toda essa parte assim de estudos e também a parte de outros tipos de inteligência, né, que a gente vai desenvolvendo também, como essa parte do protagonismo, como essa parte de desenvolver coisas novas, tentar o novo. Isso daí nenhum livro vai explicar para vocês, tá? É uma coisa que é bem legal para o mercado de trabalho, para que vocês sempre busquem o desenvolvimento. Depois eu vou deixar, se me permitirem, 2 conselhos para vocês aí, de quem está dentro do mercado de trabalho. Aí, bom, essa assim foi a parte minha dentro da universidade de maneira bem resumida para vocês, tá? Daí, como eu conheci a Luxótica? Foi de novo, assim como eu vim para Campinas. Eu fiz o processo seletivo de estágio aqui na fábrica, foi num fim de semana. Na verdade, acho que não era fim de semana, acho que era feriado. E aí a gente fez a entrevista lá, eles gostaram bastante, mas eles mandaram mensagem falando: você tem disponibilidade para fazer estágio em Jundiaí?
Mais uma cidade que eu não fazia a menor ideia de onde eu estava indo, não sabia o que, que tinha lá, mas eu falei, ué, por que não, né? Vamos tentar ir. E aí eu fiz o processo seletivo em Jundiaí, que era onde eles tinham o centro de distribuição. Vocês já devem ter visto a Luxótica aqui no Tapetão, lá perto da Triunfo, né? Aquela ali é a fábrica da Luxótica. Então a gente tem outras duas bases. Uma que era em Jundiaí, o centro de distribuição, e em São Paulo, o escritório corporativo, né? E aí eu fui lá para Jundiaí, conheci, passei no processo seletivo e fui morar em Jundiaí. E aí, de novo, tive que inventar um lugar para morar, morei em qualquer lugar lá, não faço a menor ideia de onde era, porque eu fiquei apenas 2 meses. Depois entrou a pandemia. Então, eu tive 2 meses me desenvolvendo dentro do escritório com as pessoas da área, né? Eu fui contratado para a parte de After Sales da Luxótica. Deixa eu dar um passo para trás, desculpa, galera. Vocês, quem aí não conhece a Luxótica? Deixa eu explicar um pouquinho. Aí, boa. Então, eu vou explicar para vocês o que é a Luxótica antes de explicar em que área que eu estive lá, tá? A Luxótica, ela é uma empresa, hoje conhecida como Essilor Luxótica, que é a fusão da Essilor com a Luxótica. Mas primeiro eu vou explicar a Luxótica, depois a Essilor, depois fica para vocês a Essilor Luxótica. A Luxótica, ela é dona de marcas como Ray-Ban, Oakley, Grazi, marcas de óculos. A Oakley é a única marca que a gente tem em produtos de vestuário. O resto tudo é armação, especificamente, e lentes solares, né? E aí a Essilor, ela acabou se fundindo. A Essilor é a maior empresa do mundo no desenvolvimento de tecnologias de lentes, daí tanto lentes de contato quanto lentes oftálmicas mesmo, de óculos, para colocar na armação. E aí juntou as duas gigantescas aí do mundo e virou uma empresa franco-italiana. Então, hoje nós temos dentro do nosso portfólio, né, marcas muito renomadas. Nós temos e-commerces, vocês podem digitar oakley.com, aí vocês vão dar nos nossos e-commerces. Nós temos o fornecimento para as óticas. Nós temos lojas próprias, físicas, da Sunglass Hut, da Oakley, da Ray-Ban. E tem algumas outras marcas aí também, tá? Por exemplo, aquela do Shopping Dom Pedro, a loja da Oakley é uma loja própria da Luxótica, não é uma franquia, tá? Embora a gente tenha franquia também. Então, essa é o mundo que eu fui. Quando eu entrei lá na Luxótica, me falaram que eu estava entrando no mundo da moda. E aí eu parei e pensei, caramba, eu nunca entrei na faculdade pensando que eu ia dar no mundo da moda, que eu ia parar ali no mundo da moda. E foi ali que eu comecei como estagiário na parte do pós-venda. Para quem não sabe, o pós-venda é tudo que o cliente vai ligar para vocês quando ele tiver algum problema. Porque se ele não tiver problema, ele não tem por que ele contactar o pós-venda. A venda para ele é o suficiente, né? Ele já vai conseguir usar o produto dele e sem nenhuma complicação. Então, de uma forma ou de outra, eu estou ouvindo quem move a minha empresa, né? Eu falo minha, mas é a empresa que eu trabalho. Porque você está ouvindo o seu cliente. Se você ouvindo o seu cliente, você ouve o seu nível de serviço, se você está indo bem, se você está entregando o que eles imaginam. E eu entrei numa marca que já é consolidada desde os anos 50, 60, que é a Ray-Ban. A Ray-Ban é a primeira marca aí. A Oakley também tem muita força fora do Brasil. E como eu vim falar sobre as relações internacionais também, eu vou falar para vocês do posicionamento do mercado lá fora, como eu me adaptei. Mas, enfim. Então, eu entrei nessa parte de atendimento ao cliente, da parte de pós-venda. Eu cuidava de uma plataforma inteira, B2B, que tinha desde compra até, por exemplo, chat para você conversar sobre seus títulos em aberto. Então, tudo que acontecia dentro daquela plataforma ficava sobre a minha gestão ali, claro que sempre com um líder, porque quando você é estagiário, hoje não tem mais aquela cultura, espero que vocês não tenham isso na cabeça, de que o estagiário é o que carrega o piano, é o que vai na impressora. Hoje a gente tem uma visão diferente, que eu vou lá, eu executo coisas, mas sempre tem que ter uma validação. Então isso é bom porque te estimula, seu chefe vai te conhecendo, te estimulando na parte que você pode ser mais promissor. Tá? Então, foi mais ou menos nessa área aí que eu comecei. Eu trabalhei durante 1 ano lá. Durante a pandemia, eu voltei para minha casa. Fiquei em Sorocaba, na casa dos meus pais. Então, eu trabalhei todo o meu estágio praticamente dentro de casa, de home office. Daí, no final do ano,
eu consegui a possibilidade de ser efetivado. Então, durante todo o meu primeiro ano como estagiário, eu trabalhei somente com clientes do Brasil. Eu trabalhava com uma parte do corporate, que a gente chama, que é a base deles, é lá na Itália, em alguns projetos que a gente tinha com essa plataforma B2B. Então, foi onde eu comecei a ter contato com o mundo internacional dentro da Luxótica. E aí eu consegui a efetivação no final do ano, e, junto com a efetivação, eu consegui uma outra notícia, que o CD ia trocar, ia sair de lá de Jundiaí, e ele ia vir para Sumaré. Então, Sumaré, aqui do lado, né, para quem não sabe, fica do lado da Telha Norte, se você vai pela Anhanguera ali, vocês devem conhecer. Então, para mim, assim, foi ganha-ganha, né? Porque eu ganhei de ter sido efetivado como analista júnior da parte de after sales, depois eu fui alocado para uma outra parte, mas eu já converso, mas também porque eu pude voltar por um lugar onde daí eu conhecia algumas coisas, né? Então, eu já conheço algumas ruas por aqui, já sei mais ou menos como é que vai para Sorocaba, sem ter que colocar no GPS. E quando eu fui efetivado como analista de projetos. Tá? Então, como analista de projetos da área do atendimento ao cliente. Então, hoje a gente trabalha com Customer Service. Né? Pode ser que eu fale mais do que atendimento ao cliente, o Customer Service, mas, de qualquer forma, foi nessa parte que eu comecei. Hoje, depois de toda a minha trajetória como analista júnior e como analista pleno, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu nesse meio tempo, mas hoje nós somos referência no mundo inteiro do atendimento ao cliente, principalmente B2C. Então, hoje, aqui em Sumaré, nós atendemos os clientes do Brasil, qualquer cliente, desde lojas B2B até B2C. Nós atendemos toda a parte de e-commerce da Sunglass Hut, Ray-Ban, Oakley e uma marca chamada Costa Del Mar, dentro do México. Todos eles estão aqui no Brasil. A maior parte deles são pessoas que vieram fugidas de algum país sul-americano também. E isso é muito bom, porque eu tive contato com eles e foi muito bom, porque eu pude introduzir isso na empresa, da gente buscar eles, e deu certo, conseguimos contratar, sei lá, umas 8 pessoas para trabalhar no atendimento. Isso daí muda a vida de uma pessoa, né? Ela não tinha nada, ela começa a ter um salário, muda a vida dela, muda as perspectivas, inclusive, dela, dentro desse novo contexto que ela está vivendo. E nós também atendemos os clientes B2C dos Estados Unidos. Nós atendemos as marcas Ray-Ban, Oakley, Costa Del Mar, Sunglass Hut, Target Optical, LensCrafter, Glasses, tem acho que mais umas 2 ou 3 que eu possa estar me esquecendo, mais a parte de pós-venda também. Então, nós temos agora, desde a parte que eu entrei como analista, nós temos aproximadamente 100 pessoas a mais trabalhando dentro da Luxótica, exclusivamente como atendentes. Claro que quando você cresce em tamanho de pessoas, né, trabalhando, você precisa ter uma parte administrativa por trás também. Então, essa parte também cresceu. Foi onde outras 2 pessoas da Facamp tiveram a oportunidade de ir lá para a Luxótica. Hoje, na Luxótica em Sumaré, nós somos 3 Facampers. A Isabelle, que acabou de se formar também esse ano, porque foi promovida a analista júnior, e o Daniel, que é do meu ano, também todos estamos lá trabalhando na parte do atendimento ao cliente. Todo esse projeto que eu falo hoje, compartilho com vocês o resultado, foi passos de formiguinha que eu fui dando junto com a minha liderança, que me deu a possibilidade de me desenvolver. Então, esses projetos acabaram ficando comigo para que eu pudesse cada vez mais aprender e cada vez mais poder replicar como implementar um atendimento ao cliente internacional aqui no Brasil. Hoje, depois que a gente coloca tudo dentro de casa, né, o primeiro passo é tirar do México e trazer aqui para o Brasil, outro passo é tirar lá dos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil. O segundo passo é adaptar, uma vez que eu adaptei, como é que eu consigo melhorar os níveis de serviço justificando a mudança. Então, também é muito legal ver que brasileiros e sul-americanos estão performando tão bem ou quanto uma pessoa da América do Norte, por exemplo. Né? A gente fala muito sobre esse sentido do brasileiro, que acaba esbarrando hora ou outra, mas eu tenho muito orgulho de poder dizer que brasileiros hoje estão entregando níveis de serviço modelo para o mundo inteiro seguir dentro da Luxótica.
E aí, esse ano também, eu desenvolvi, junto com o time global, e daí, assim, eu comecei falando para vocês que eu trabalhei lá com aquele pedacinho da Itália, né, só com o corporate. Hoje eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, da Colômbia, do México, dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália, da França, da Inglaterra, da China. É complicado pra caramba fazer reunião com o pessoal da China, porque ou é muito tarde lá, ou é muito cedo aqui. Mas, enfim, a gente se arranja. E aí a gente desenvolveu junto uma instrução, uma estrutura de como realizar um atendimento ao cliente de uma forma global. Como globalmente todas as regiões conseguem agrupar boas práticas para que eu possa atender o cliente com um nível de serviço bom na ponta da linha, falando ali com o cliente, mas que eu também possa trazer retornos para a empresa para melhorar outras áreas. A logística, para eu melhorar outras partes, tipo o marketing, para eu melhorar tipo a parte de compras, porque, afinal de contas, quem está ouvindo o cliente sou eu quando ele entra em contato comigo. Então, a gente também já está trabalhando nisso daí, já está implementado há 1 ano. Então, assim, dentro da Luxottica, assim como dentro da Facamp, eu fui galgando alguns caminhos aos poucos que foram me possibilitando coisas maiores. Mas qual é o ponto principal que eu acho que eu devo trazer para vocês nesse momento de vocês estarem ou no primeiro, no segundo ano, ainda estudando para entrar no mercado de trabalho, ou no terceiro e no quarto já se projetando a entrar no mercado de trabalho, né, tomando impulso e, eventualmente, já estando no mercado de trabalho. Sempre comecem as coisas e façam elas com toda a vontade que vocês possam fazer. Não tenham medo de começar nada, não tenham medo de errar. Quando a gente erra, significa que a gente está, de uma forma ou de outra, né, pelo menos é a minha visão, a gente está evoluindo. Então, quando eu converso com a minha chefe hoje dentro do mundo corporativo e falo para ela, olha, infelizmente essa decisão que a gente tomou dentro de tal projeto não é a melhor decisão, a gente acabou descobrindo agora. Ela me dá uma liberdade para que eu possa aprender com o meu erro, não só possa aprender, como eu possa ser melhor da próxima vez. Então, comecem, tenham a iniciativa de vocês iniciarem coisas pequenas que, no final das contas, dão coisas grandes. É assim que as coisas vão funcionando. Então, quando vocês forem fazer os processos seletivos, eventualmente, faz parte não passar de primeira, faz parte eu lembro que eu fiz uma entrevista, que eu saí da entrevista, na hora que eu abri a boca, a pessoa me fez uma pergunta, na hora que eu abri a boca, eu falei, não vou passar. Porque eu respondi uma coisa que eu não deveria ter respondido, mas na hora você já sabe, nunca mais eu respondi aquela mesma pergunta da mesma forma. Não me perguntem qual foi a pergunta, mas isso me marcou muito, porque eu pensei, puxa, se eu nunca tivesse respondido dessa forma, talvez eu nunca saberia ou soubesse que é da outra forma que é melhor de se responder. Então, esse seria aí um indício para vocês, para que vocês consigam atrelar a parte de relações internacionais dentro de qualquer mercado. A gente entra aqui dentro do curso de relações internacionais, muitas pessoas pensando em ser diplomatas, faz parte da vida, e tomara que muitos sejam. Mas, no final das contas, a grande massa, onde empregabilidade acontece, é dentro das empresas. Então, assim, vocês vão ver que vocês vão estar em todas as empresas de todos os ramos possíveis, porque os profissionais de relações internacionais, eles têm uma sutileza na análise de cenários que dificilmente outro profissional tem. Eu entrei como o único contratado de relações internacionais para o atendimento ao cliente dentro da Luxottica. Nunca outra pessoa tinha ouvido falar de relações internacionais. Inclusive, lá dentro, você fez Comex, né? Não, eu fiz relações internacionais. Você fez Comex? Não, eu fiz relações internacionais. Tive que lembrar várias vezes as pessoas para que ficasse na cabeça delas que eu era um profissional de relações internacionais. E hoje nós temos mais pessoas, inclusive o processo de estágio da Luxottica está aberto. Então, assim, para vocês hoje se torna uma possibilidade, porque
3 pessoas no começo entraram lá como profissionais de relações internacionais, se dando a possibilidade de entrar no mercado de trabalho da moda, do atendimento ao cliente, e hoje crescendo e se transformando numa referência internacional dentro de um grupo global gigantesco que está presente em todos os 4 cantos do globo. Tá? Então, isso daí é com muito orgulho que eu falo para vocês, que eu posso estar aqui compartilhando isso daí com vocês, porque se não fossem as experiências que eu fiz na faculdade, se não fossem os perrengues que eu passei dentro da faculdade, aprendendo as coisas que eu pude replicar dentro do mercado de trabalho, talvez eu não estivesse galgando caminhos que eu estou caminhando hoje. Para finalizar e abrir para algumas perguntas, eu nem sei quanto tempo deu, mas acho que a minha carreira também não é tão grande assim, para passar uma tarde inteira conversando. Calma aí que me deu branco agora. Mas, enfim, eu acho que todas essas experiências que vão levando a gente para desafios cada vez maiores, desafios cada vez mais desafiadores. Então, estejam preparados para serem desafiados e estejam preparados para ser cada vez mais desafiados aí dentro do mercado de trabalho. Tá bom? Eu realmente esqueci qual ia ser o último ponto que eu ia falar, mas tudo bem, depois eu lembro. E aí, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre o mercado de trabalho, sobre a Luxottica em si, sobre alguma parte dentro da universidade que vocês gostariam de trazer? Espera aí que tem um microfone para gravar o vídeo. Tá ligado já? Tá. A minha dúvida é mais, você se sentiu preparado pela faculdade e pelas instituições que você participou na faculdade, quando você já estava dentro da empresa? Então, tipo, você conseguiu levar ensinamentos tanto de instituições, empresas e tal, para dentro do mercado de trabalho de hoje, assim? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu via em cada uma das ações, em cada um dos projetos que eu era designado, a mãozinha de uma preparação. Vou te citar alguns exemplos básicos que de verdade você percebe. Dentro do FAMUN, por exemplo, eu aprendi a falar inglês, não só falar inglês, como debater. Ou seja, eu tenho uma ideia, você tem outra, mas a gente vai encontrar um ponto comum. A gente não vai encontrar a sua decisão ou só a minha. Então, quando eu entrava nas reuniões e tentava buscar essa forma de negociação com estruturas de linguagem que pudessem me ajudar, que eu colocasse as palavras certas, né, no momento correto, eu via isso dia a dia dentro dessas possibilidades. Uma outra coisa a gente sediou 2 vezes o YMUN aqui na Facamp durante o meu processo ali dentro do FAMUN. Então, isso me deu a possibilidade de falar com muitas pessoas de outros países. Eu sempre gostei disso, mas, por exemplo, eu levei um colega que a gente conheceu aqui no YMUN, lá para Sorocaba, na cidade da minha mãe, para a gente poder ter um momento um pouco mais relaxado, um pouco menos de trabalho mesmo, né? Mas a gente poder ficar tranquilo. Conheci um pessoal russo também. Eu participei da reunião dos BRICS. Essa informação é legal. Participei da reunião dos BRICS como liaison officer do ministro russo. Eu não lembro o nome dele. Mas foi muito legal, porque eu também tive a oportunidade de estar dentro desse mundo, mas consegui amigos pelo ministro russo. Ele falou para a embaixada que eu era uma pessoa boa e eles vieram atrás de mim para saber onde é que eles iam almoçar em Campinas. Nem eu sabia, porque nem eu conhecia Campinas, né? Mas, enfim, isso são coisas que, na prática, você vê dentro do mercado de trabalho, mas são pequenas. Quem que vai pensar que a gente sentado na cadeira lá, olhando como se faz uma negociação, o começo, o início, o fim, que a história das pessoas importam, que o background delas importam para a decisão que elas estão tomando, onde elas estão hoje, o espaço histórico hoje, possível de tal decisão. Então, tudo isso a gente acaba não imaginando dentro da sala de aula, mas com certeza você vai ver refletido isso dentro do mercado de trabalho.
Acho que outra coisa, perder o nervosismo. Você é estagiário, você está sob pressão, porque todo mundo conhece e você não. Entendeu? Todo mundo sabe qual é o caminho das pedras. Você é o único novato lá. Você e um bando de outros novatos. Então, assim, quando você entra nesse mercado sem saber nada, você fica com medo. E, às vezes, o medo te reclui, né? Te deixa menos exposto, mais se expõe. É a hora que você tem de ir para frente. E é também uma coisa que a gente aprendeu aqui na universidade. Então, entrem sempre numa negociação confiante, preparados, né? Nunca entre despreparados, porque senão você acaba ficando nervoso. Mas tenha toda essa estrutura que você aprendeu desde história das RIs no primeiro ano até probabilidade, que vocês vão aprender junto com o quarto ano. Tudo isso vocês vão conseguir colocar dentro do mercado de trabalho. E eu, particularmente, na área de projetos. O projeto ele não tem um foco só. O projeto ele tem o começo, o meio e o fim. Como é que a gente vai levar o atendimento dos Estados Unidos para o Brasil? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir contactar os clientes lá nos Estados Unidos? Como que eu vou realocar essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos? Como é que eu vou adaptar a minha linguagem para falar com os clientes dos Estados Unidos? Vocês sabem como a marca Oakley ela é colocada hoje dentro do Brasil. Ela não tem a mesma forma, a mesma projeção que ela tem fora do Brasil. Como é que eu adapto 70 pessoas a entenderem toda essa cultura diferente lá nos Estados Unidos? Então, tudo isso daí são coisas que eu aprendi aqui dentro, claro que eu fortaleci dentro da empresa, mas que eu continuo aprendendo todos os dias. Você negociar com as pessoas é a melhor coisa que tem, mas as pessoas são muito diferentes. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Mais dúvidas? Não? Eu tenho perguntas. Eu tenho uma pergunta também, que é mais sobre o processo de seleção, né, de entrevistas. Você acha que, assim, você, como estudante de Relações Internacionais, você começando a prestar estágio, você acha que o que eles mais levaram em consideração foram questões técnicas ou realmente as suas experiências, tipo, de como você se desenvolveu, se adaptou às experiências da faculdade? Como que foi você trazer suas experiências, acho que tanto acadêmicas quanto de instituições, né, no processo de seleção? Boa. Eu acho que assim, a primeira coisa é você ter a sua própria percepção dos processos seletivos, que foi o que eu comentei de eu ter feito uma e quando eu fechei a boca eu sabia que eu não tinha passado. Essa daí é a primeira experiência e a gente precisa passar por ela. Mas eu consegui o estágio na primeira entrevista. Não tem problema, ótimo. Mas você vai aprender muito como é que é na primeira. Mas, assim, normalmente, dentro dos processos seletivos, a gente tem um case para resolver. Tem várias empresas que têm 1 milhão de etapas, né, desde os testes na internet, de inglês e de probabilidade e tudo mais, até, efetivamente, o painel, né, que acaba sendo a última fase. Então, você vai apresentar alguma coisa. E aí, assim, dependendo da empresa, é o case que você vai apresentar. Dentro desse case que você vai mostrar todas as suas capacidades técnicas. Então, assim, eu falar que eu fiz o PAS por fazer o PAS, para ele não muda nada. Ele nem sabe quem é o PAS, o que o PAS faz, mesmo que eu mostre para ele. Agora, eu mostrar para ele que eu aprendi a, por exemplo, gerenciar uma equipe junto comigo, apresentar instruções para os colaboradores aqui da Facamp, mostrar para eles que, por exemplo, eu tinha o comprometimento semanal de entregar as tarefas e depois entregar os resultados. Isso daí é o que vai ser importante. Então, você levar todas as experiências que você tem é ótimo para ele saber quem é você. Eu sei que você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, mas o que tudo isso vai te possibilitar ser o estagiário. Então, assim, venda tudo que você tiver. Entendeu? Vá confiante com tudo que você tiver. Então, fale, eu fiz isso, aquilo, mas execute também. Então, durante os projetos, durante esses painéis, seja o protagonista. Esteja na frente, converse, estimule, chame outras pessoas para conversar. É nessa daí que eles vão falar,
no momento que o fogo estiver pegando, eu vou precisar de uma pessoa dessa que chame outras para conversar, para se reunir novamente, para apagar um pouco esse incêndio e a gente se acalmar. Então, nessa parte, você já vai se colocar em situações que você vai viver no escritório. Claro, você vai ter um painel com uma situação, com um produto, com um grupo. E depois você vai ter N situações diferentes e combinadas. Mas eu acho que, respondendo assim a sua pergunta, entre sim e não, sim, você consegue ver tudo que você desenvolveu aqui, nominalmente, e você também consegue nos seus skills, no seu desenvolvimento. Eu consigo olhar para o Heitor que entrou na faculdade e eu consigo olhar para o Heitor que saiu da faculdade, inclusive entre os anos. E a mesma coisa vai acontecer quando você for fazer a entrevista. Vá com o pensamento de você, com toda essa bagagem, e mostre o que você sabe, o que você acha que naquele lugar você vai fazer a diferença. É aí que eles vão acabar procurando você. Respondi a sua pergunta? Mais alguma? Foi? Foi. Eu estando no primeiro ano, tipo, a gente chega e a gente se depara com muitas áreas em RI que a gente pode seguir. Aí eu queria saber como que você decidiu que você queria ir para a área empresarial, sendo que você fez, tipo, FAMUN e tudo mais. Beleza. Bom, como eu descobri, é mais ou menos aquele meme lá que vocês já devem ter visto, que eu sou apaixonado por não morrer de fome, né? Esse daí acho que é o principal. Então, assim, quando você se lança ao mercado de trabalho, você precisa tentar alguma coisa. E você não conhece nada. Então, você não conhece nem a empresa do Customer Service, nem a parte comercial, nem a parte do marketing, nem a parte dos diplomatas, nem a parte dos paradiplomatas, nem... Então, assim, são infinitas possibilidades. Então, assim, qual você sabia? Eu nem sabia que eu ia fazer relações internacionais. Eu entrei na faculdade, entendi que era uma boa faculdade, que eu me identificava, terminei. Ah, beleza, agora eu estou no próximo passo. Então, eu vou me inscrever em 400 milhões de possibilidades, tentar passar em algumas para eu, pelo menos, minimamente poder escolher aonde eu vou dar o pontapé inicial. O pontapé inicial, ele serve para uma coisa exclusivamente: começar. É só isso. Depois, se você vai se identificar naquela área, você precisa primeiro começar. Se você não vai gostar daquela área, você precisa começar. Então, se eu posso te dar uma dica, esteja aberta a possibilidades. As possibilidades, elas abrem e elas vão capturar aquelas pessoas que estão prontas quando a possibilidade chegar. Não deixa para se preparar quando você vê a oportunidade. Ah, eu vi o processo seletivo, agora eu vou me preparar. Não, já esteja se preparando antes, para você poder chegar nesse processo seletivo e poder fazer o seu melhor. Se lá na frente você vê que a área que você escolheu não foi legal, fique tranquilo que a hora de dar cabeçada, de errar a área, de mudar, é toda hora, mas principalmente quando a gente é jovem, quando a gente deu início, porque você deu um ano ali de... Né, eu falei, a minha carreira não é muito longa, porque eu tenho somente 3 anos de empresa. Tem gente lá que tem 12. Então, tipo, conhece tudo. Então, eu acho que esteja aberta, vá minimamente eliminando as que você realmente não gosta, tente alinhar algum tipo de vontade sua, né, coisas que você acredita que seja verdade. Então, eu acredito realmente na Ray-Ban, e que a Ray-Ban é realmente um ícone do marketing e da humanidade desde quando... desde da Segunda Guerra Mundial com os aviadores. Então, bom, é um passo, né? Foi um exemplo apenas ilustrativo. Mas, assim, eu acho que esteja aberto a possibilidades. Está tudo bem se você não se identificar mais com ela, seja um mês depois, ou seja 5 anos depois. Está tudo certo. E fique tranquila que nós todos somos bem jovens ainda e dá para fazer bastante coisa, aprender coisa nova e se desenvolver. Respondi a pergunta? Tá bom. Mais perguntas? Alô? Eu tenho pergunta.
para quem está no terceiro ano, a gente está enfrentando 2 demôniozinhos, que é o estágio e a monografia. E aí, acho que do estágio, o Gabi já fez uma pergunta que sanou as minhas dúvidas, mas em relação à monografia, eu queria saber o impacto que essa pesquisa tem para a sua entrada no mercado de trabalho ou para a área que você pretende seguir. Isso é uma coisa que eu estou meio confuso, porque eu gostaria de fazer uma monografia em uma área que eu gosto, né, que também serve para a área corporativa, mas eu não sei se isso vai realmente ter algum impacto, sei lá, na minha vida profissional, agora no começo, pelo menos. Beleza. Bom, eu vou dar a minha opinião aqui, professora tampe os ouvidos, mas eu acho que, assim, a monografia ela é nada mais, nada menos do que mais um trabalho da faculdade. É mais um trabalho que vai ser mais estressante, que vai te demandar mais horas de bumbum na cadeira, que vai te demandar mais pesquisas aprofundadas, que vai te demandar mais e mais e mais do que qualquer outro trabalho que você já fez. Mas o principal de todo o trabalho é goste do que você vai pesquisar. Assim, goste de verdade, porque trabalhar 1 ano em cima de uma pesquisa, você pode se saturar dela. Então, pesquise coisas que vão te fazer bem. De novo, o mercado de trabalho está aberto para todo mundo. Eu fiz a minha monografia sobre o papel do Brasil dentro das conferências da ONU sobre o meio ambiente. Então, fiz o papel do protagonismo brasileiro. Eu estudei todo o histórico dele, desde Estocolmo até a Rio +20. Tá? Então, assim, o que tem a ver isso com o mercado que você trabalha hoje? Nada, exceto que você tem comprometimento de terminar um trabalho de excelência, porque é isso que o mercado vai te cobrar, excelência. Ele não vai te cobrar nota 6, ele vai te cobrar sempre a nota 10. Então, empregue isso daí dentro do seu projeto e faça uma coisa que você gosta muito, que você vai ficar confortável em fazer aquilo. Eu comecei uma monografia que falava, ainda não tinha chegado na parte do título, sabe? Aquela parte que você ainda está estudando, a bibliografia, você ainda está tentando escolher o professor e tudo mais. Eu escolhi o tema de como as unidades pacificadoras do Rio de Janeiro aumentaram a violência dentro das favelas. Isso daí foi um tema, além de ser impossível de pesquisar, é um tema que, depois de um tempo, talvez eu não fosse mais me interessar muito. E aí eu parti para essa onde eu já estava dentro do Harmony. Então, participar do projeto do Brasil talvez pudesse entender como o Brasil foi protagonista, como a gente utilizou a brasilidade para encantar o mundo e reunir na mesa de negociação, né, países, stakeholders, que não se sentavam à mesa. Tá? Então, eu quis estudar isso. Então, como eu, como brasileiro, posso exportar a minha brasilidade, o meu jeitinho brasileiro, a minha ginga, o meu samba, para fora do Brasil, e como isso foi feito muito antes de eu nascer. Como isso foi feito lá nos anos 60, 70, muito antes da minha mãe pensar em se tornar mãe. Então, acho que foi mais ou menos isso que eu quis trazer. Mas hoje eu tenho essa visão. Quando eu comecei, eu não tinha. Então, assim, tá tudo bem se você começar e você não terminar depois daquele assunto, mas chega uma hora da pesquisa que a pesquisa te satura e que você precisa, então, vai. Então, termina logo. Já que está te saturando, tira isso da frente. Isso é uma outra coisa que você vai levar para o mercado de trabalho. Existem priorizações de tarefas, mas existe uma hora que você tem um monte de tarefa e você precisa dar vazão. Mas aquela tarefa é muito difícil, então termina. Mas aquela tarefa dá muito trabalho, então termina. Mas aquela tarefa já está me tirando do sério, então termina. Porque não tem a possibilidade de não terminar. E a monografia é a mesma coisa, não tem a possibilidade de não terminar. Termine ela com o seu sentimento de que você entregou o seu melhor para aquele assunto. E o que você vai fazer depois daquilo, se você vai utilizar aquilo para depois, isso daí é outra história. E uma outra coisa que eu ia falar, especialização, né? Você já falou, será que eu faço, não sei o quê. Hoje eu já estou dentro do mercado de trabalho, eu trabalho há 3 anos dentro do Customer Service, dentro de projetos, e eu não penso em fazer nenhum tipo de
especialização dentro desta área. Por quê? Eu sou muito jovem hoje para poder me limitar. Então, se tem uma coisa que eu não quero é me limitar. Eu posso pegar uma monografia sobre a participação do Brasil dentro das conferências internacionais e levar para dentro de uma negociação dentro do mundo de óculos sobre a migração do atendimento do México para o Brasil. Isso daí é uma expansão e não um direcionamento. Claro que conforme você vai ficando mais velho, conforme você vai ficando mais interessado em coisas concretas, ou seja, você já teve a experiência para saber se você gosta ou se você não gosta, você vai conseguir falar, então eu gosto mais dessa área. Ou você vai conseguir falar, essa área me dá mais dinheiro. Né? Isso tudo depende do que você vai querer. Então, não se preocupe com especialização. Tá? E com especialização na monografia especificamente. Faz do tema que você quiser, o tema que te for confortável, que as coisas que vierem depois disso, a sua monografia só vai acrescentar independente do que for elas. Bom? Respondi a pergunta? Perfeito, muito obrigado. Imagina. Mais dúvidas? A minha dúvida é em relação ao 5º ano de economia. Como que você acha que no mercado de trabalho as outras pessoas veem o analista de relações internacionais como uma profissão já concreta, ou às vezes a economia vai te ajudar também enfim, a se inserir em outras áreas da empresa? Boa. Bom, em primeiro lugar, eu não sou formado em economia. Eu decidi chegar no final de Relações Internacionais e trabalhar, porque eu estava precisando de din-din no bolso. Então, precisei tomar essa decisão. Eu acho que, assim, o curso de Relações Internacionais ele é extremamente novo dentro de qualquer outro curso que exista dentro do Brasil. Claro que existem outros mais novos, tá? Mas, enfim, ele para o mercado de trabalho ele é muito novo. Então, assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive que responder infinitas vezes se eu era de Comex ou não. E eu já ouvi de outras empresas que apenas relações internacionais, em processo seletivo, né? Se falar, que área você quer participar? Eu quero participar da área ambiental. O que você fez? Que faculdade? Eu fiz relações internacionais. Bom, então você está fazendo o que aqui? Você não tem nada a ver. Só que você, como profissional de relações internacionais, é que vai mostrar a importância do curso. E que vai mostrar a importância do profissional que você se tornou. Da sua diferença entre os outros cursos. Então, Relações Internacionais, ele é um curso promissor, ou seja, ele é novo e com potencial, e ele te traz uma visão que muitos profissionais, por terem feito outros cursos, talvez não traga exatamente da mesma forma. Fazer a economia, então esse é o ponto de Relações Internacionais. Tá? Eu acho que seja protagonista de entrar na área que você quiser, mesmo que você tenha feito relações internacionais, porque o que importa é o que você quer, a sua universidade é só o seu background. Tá? Para a economia. A economia, ela obviamente vai te acrescentar. Ela vai te acrescentar, primeiro e mais óbvio, no conhecimento, e segundo, ela vai te acrescentar com o segundo diploma. Então, dentro do mercado de trabalho, existe muito mais economistas e pessoas formadas em economia, que não necessariamente são economistas, do que pessoas formadas em relações internacionais. Então, é muito mais comum que um recrutador bata o olho dentro da economia e fale, eu já sei mais ou menos qual é o background dessa pessoa. Melhor do que ele bater em relações internacionais e falar, o que é isso aí? Entendeu? Ou mesmo que tenha universidades com projetos diferentes. Por exemplo, medicina. Você não vai fazer uma medicina diferente aqui e uma medicina diferente em outro lugar. Você corta exatamente o paciente no mesmo lugar, você costura ele exatamente no mesmo lugar e você cuida dele da mesma forma. Relações internacionais tem várias possibilidades de análise. Né? Você vai ter várias grades também. Vocês que entraram na faculdade agora, vocês analisaram as grades da faculdade e escolheram a Facamp. Então, eu acho que é muito mais de comum senso. Mas, respondendo assim a sua pergunta de maneira fria, economia vai te ajudar, mas não pense que você só vai conseguir ser um profissional de sucesso se você fizer economia. Tá? Você vai conseguir a vaga que você quiser, você vai conseguir a vaga que você almejar, você vai conseguir o cargo que você almejar
fazendo somente relações internacionais e mostrando o valor desse profissional para o mercado de trabalho. Você vê a mudança de uma área, você vê a mudança de uma empresa, você vê a mudança de uma visão, você vê a mudança de um time por conta do seu background, por conta da ideia que você trouxe. Eu acho que essa é a parte mais gratificante de ser formado em relações internacionais, na minha opinião, tá? Então, respondendo friamente sua pergunta, sim, ajudaria muito você, mas não se restringe a esse pensamento de só vai acrescentar se eu fizer economia. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Entendi. Mais alguma pergunta? Não? Paty, gostaria de fazer alguma pergunta? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Vamos esperar a nossa... Aperta no 1 ou no 2? 1 ou 2? Chegou? Beleza, então, vamos lá. Então, vamos encerrar assim a nossa conversa de carreiras nas relações internacionais com nosso ex-aluno Heitor Darros. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Heitor pela sua presença e pela presente apresentação. Também foi ótimo ter um apoio e experiências que você já viveu e que a gente está passando agora na faculdade. Então, acho que realmente todos aqui saíram com alguns dos problemas ou das dúvidas sanados. E gostaria também de agradecer a presença de todos vocês que participaram da nossa palestra. Só lembrando novamente, a gente vai disponibilizar a palestra inteira pelo canal do YouTube. Vamos deixar lá no nosso link do Instagram. E depois divulguem para os amigos, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação.